Olá, seja muito bem-vindo ao canal Minuto Excel. Meu nome é Renan Forest e nesse vídeo eu vou te mostrar duas maneiras de você estimar o seu gasto calórico. Mas antes disso, né, claro, se você não é inscrito no canal e gostar do meu conteúdo, então por favor se inscreva, deixa seu like e você que já é inscrito, meu muito obrigado, tá? Então, no início da série eu mostrei algumas maneiras de calcular a taxa metabólica basal. Tá? Então nós calculamos por Harris-Benedict, pela FAO-OMS e por Mifflin. Só que essa taxa metabólica basal é a taxa mínima que o teu corpo, em repouso, gasta essa energia. Só que a gente não fica toda hora, né, deitadinho ali em repouso, a gente está fazendo alguma coisa. Então uma maneira simples, bem rápida de estimar o gasto calórico que nós teríamos, né, seria utilizar o fator de atividade, que é algo bem simplificado aqui. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, né, eu sou levemente ativo, por exemplo, eu tenho exercícios leves de 1 a 3 dias na semana. Eu teria aqui, ó, 1,37. O que eu teria que fazer? Esse 1,37, por exemplo, eu teria que colocar aqui, ó, como meu fator de atividade, tá? 1,37 e multiplicar, por exemplo, aqui estou selecionado somente a Harris-Benedict, tá? Pode ser, não tem nenhum problema. Então, meu gasto calórico seria 1,37 vezes, né, a minha taxa metabólica basal. Então, na verdade, meu gasto calórico, que é a partir daí que eu vou calcular a minha dieta, é em cima desse gasto, 2.917, e não em cima desse gasto aqui, tá? Bom, vamos fazer outro cálculo aqui. Qual que é a diferença? Tá? Então, para essas condições, a diferença, né, são 788 quilocalorias. Significa que, numa estimativa, claro que não é assim, tá? Mas grosseira seria, tá? Vou dividir isso daqui por 24, eu teria, né, uma queima por hora de 33 quilocalorias, tá? Quando que isso pode ser aproximado por uma, digamos, verdade? Quando eu pegar aqui fator de atividade 1.2, tá? Ou seja, sedentário. Sedentário, ele considera aquelas atividades do dia a dia, que é... tu levanta, vai até o mercado, lava uma louça, faz algumas coisas assim, tarefas bem simples, né? E ele estima que é 1.2, tá? Então, quando eu vier para cá e colocar fator de atividade 1.2, eu vejo que, na média, é como se eu tivesse um gasto calórico de 18 quilocalorias por hora, tá? E por que isso é importante? Porque a gente vai entrar no próximo assunto, que é o próximo método de como estimar as calorias, é pelo número MET. Mas o que é esse MET? Né? É o equivalente metabólico da tarefa, tá? Bom, tem dois vídeos de referências que eu vou deixar ali, tá? Um que é do Fábio Seschini e o outro do Dr. Felipe Savioli, onde eles detalham mais o que é o MET, né? Que é esse gasto metabólico. Então, foi descoberto que o MET é a equivalência do teu repouso. Você gasta 3,5 mililitros de oxigênio por quilograma por minuto. E cada mililitro, né, eu tenho 0,005 quilocalorias, ou seja, 1 litro eu tenho 5 quilocalorias. Então, é possível se chegar numa fórmula para estimar, através do tempo de uso, né, do tempo que eu estou fazendo minha atividade física, estimar quanto que eu gastei naquela atividade física ali. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho duas fórmulas que elas são, aliás, é uma fórmula só, tá? Elas são equivalentes. Uma começa com 3,5, divide por 200, mas veja que toda a outra parte aqui, ela é igual, né? Com a diferença que uma está em minuto e outra está em hora. Tá? Eu posso partir por qualquer uma dessas aqui, não tem nenhum problema. Tá? E elas dão o mesmo resultado. Tá? Então, como que eu faço isso? Primeiro, né? Eu vou selecionar aqui, eu tenho uma listinha de atividades, por exemplo, aqui, ó, corrida, dança funcional, musculação, né? Eu coloquei aqui, ó, corrida, 7 minutos e meio, né, por quilômetro. Então, ele já me dá aqui, ó, isso aqui corresponde a 8,3 MET, ou seja, eu tenho um consumo de 8,3 maior do que a minha taxa de repouso. Tá? Para um peso, por exemplo, de 105 kg, e fazer isso aqui por 20 minutos, eu teria um gasto calórico de 305 quilocalorias. Tá?
Então, significa que eu vou gastar só essas 305 calorias no exercício? Não, calma aí. Existe também o efeito EPOC, que é o efeito após esse exercício, que é o consumo excessivo de oxigênio. Então, não é que você terminou o exercício, né, e você já volta a gastar o mínimo, né, da sua taxa metabólica basal, lá, o que a gente viu. Não, tem uma curva que vai caindo, né, ela pode cair um pouco mais rápida, mas ela continua acima da sua taxa metabólica basal, tá? Então, o que a gente poderia fazer para compor é utilizar as atividades que eu faço, para deixar o cálculo um pouco mais preciso, as atividades que eu faço durante o dia, eu sei quanto que ela gasta, né? E aí compor com o restante da minha taxa aqui, ó, né? Que é por tempo, ou seja, a cada a cada hora eu gasto 18 quilocalorias e eu faria mais a complementação com aquela outra parte lá. O cálculo ficaria um pouco mais preciso, tá? Bom, agora que a gente já explicou isso aqui, vamos ver como montar isso daqui no Excel, né? Lembrando que isso aqui é um curso básico, a ideia é mostrar como que se monta isso. Então vamos ver como que eu faço essa lista de seleção, como que eu retorno esses valores, tá? E como que a gente monta a fórmula. Então agora aqui eu já estou com a planilha zerada, tá? O que eu fizer aqui para criar essa lista de seleção, você pode fazer também, né, para o fator de atividade. É a mesma analogia, a mesma coisa. Eu não comentei antes, tá? Mas aqui no vídeo do Dr. Savioli, ele deixa uma tabela onde eu tenho todas essas relações do MET com as demais atividades físicas. Aqui eu tenho algumas bem simplificadas, bem, né, uma pequena parcela lá, existem milhares, né, são muitas atividades, muitos exercícios, tá, e você pode olhar essa tabela lá para pegar essa atividade ali. Bom, primeira coisa, como que eu crio uma lista aqui? Então, venho em dados, veja, eu tenho aqui, ó, validação de dados, tá? Então ele vai abrir essa caixa, primeiro me pede assim, ó, permitir qualquer valor? Não, eu quero uma lista. E aonde estão os dados dessa lista? Ó, eu vou selecionar aqui, ó, essa região, tá? E dá OK. Claro que aqui eu tenho assim, ó, mensagem de entrada, posso colocar, vamos colocar agora, mensagem de entrada. Então aqui, ó, selecione uma atividade física, tá? Esse aqui seria o título, né? E essa aqui eu poderia ter uma mensagem de entrada, tá? E um alerta de erro se eu tentar digitar alguma coisa que não está ali, tá? Então, posso colocar aqui, ó, erro, né? Selecione uma atividade da lista, tá? Então, agora a gente vai ver aqui. Quando eu clico eu seleciono, veja que já aparece. Agora, se eu tento selecionar alguma coisa, olha a mensagem que ele vai me dar, ó, erro, selecione uma atividade da lista, tá? Eu posso ainda vir aqui, eu não coloquei a mensagem lá, aqui, ó, mensagem de entrada, tá? Vamos colocar aqui, e aqui atividades físicas, tá? Então, quando eu faço isso, quando eu seleciono a célula, agora eu seleciono a célula com o mouse, já aparece essa caixinha, né, esse alerta me dizendo. Veja que é diferente quando eu crio uma nova anotação ou comentário, tá? Que eu só passo o mouse, aí o comentário aparece. Aí quando eu clico, né, aparece essa outra mensagem, tá? Aqui vale o seguinte, também como completar. Isso aqui, essa validação de dados aqui que eu estou mostrando, ela é nova, ela vai aparecer nas versões futuras do Excel, tá? Então eu estou gravando esse vídeo em junho de 2022. Na versão Insider a gente já tem acesso a esse novo tipo aqui. E uma das vantagens é a seguinte, se eu começo a digitar aqui em cima corrida, veja que o filtro já acontece de maneira automática. Outra coisa interessante é que se eu vier aqui inserir linhas nessa minha tabela, opa, aqui ó, né, Ctrl, se eu vier aqui, né, inserir linhas, tá, pronto, agora sim, né, esses espaços que ficaram ali, eles não são mostrados nessa nova validação de dados, tá, e isso aqui é excelente. Tá?
Como que eu retorno esse valor que está aqui ao lado? Eu posso usar a função procx, tá? Também é função nova. Olha, valor de pesquisa, estou procurando esse valor. Aonde que eu vou procurar? Quero procurar aqui, ó, nessa região. Tá? Ponto e vírgula, qual é a minha matriz de retorno? É essa região aqui, ó. Tá? E aí, se não encontrado, eu posso dar uma mensagem. Veja aqui, ó, se não encontrado, dê uma mensagem. Então aqui, ó, não encontrado, tá? Só deixar um espaço aqui. E ainda eu tenho a opção de colocar aqui, ó, modo de correspondência exata, tá? Próximo menor, entre maior, caractere coringa. Isso aqui teria que ser explicado numa outra situação, tá? Aqui eu vou colocar pesquisa exata. E o modo de pesquisa do primeiro ao último, tá? Vejam que são itens opcionais. Toda vez que ele aparece entre colchetes, eu não preciso passar eles, tá? Então significa que eu poderia ter terminado aqui a minha fórmula, tá? Não seria nem obrigado a ter passado esse parâmetro aqui, se não encontrado. Poderia ter terminado aqui, tá? Então eu vejo que fazendo a musculação, né, eu tenho aqui 6 METs, tá? Agora, qual que é o peso? Vou colocar aqui, ó, 105 kg, por exemplo. Duração, vou colocar aqui 50 minutos, tá? Então se eu coloquei em minutos, eu tenho que usar essa fórmula aqui de cima? Não precisa, eu posso usar essa daqui de baixo e fazer a conversão, tá? Depois, vamos ver aqui, ó, igual a 1,05, tá? Vou usar essa fórmula aqui porque ela me parece mais simples, eu só tenho que decorar 1,05. Vezes, quem é o MET? É esse cara que está aqui. Vezes, o peso, está aqui. Vezes, a duração, que está aqui. Só que agora, como ela foi definida para horas, eu só divido por 60, olha, ó. Então, se eu fizer musculação, se esse for o meu peso, fizer musculação de alta intensidade por 50 minutos, eu terei este gasto calórico aqui, tá? Bom, agora aqui, provando que esses valores aqui são os mesmos, né, das duas equações, o que eu tenho aqui? 3,5 mililitros por quilograma por minuto. Então, se eu pegar aqui igual a 3,05 vezes 0,005, eu chego nesse fator aqui, tá? E se eu fizer 3,5 dividido por 200, eu também chego no mesmo fator. Então, né, essas equações aqui são correspondentes. Mas como é que ele chegou nesse fator aqui 1,05? Porque nesse primeiro caso, ele já transformou aqui minutos para hora, né, multiplicando por 60. Tá? E como é que se chegou nesse fator 200? É que 1 dividido por 0,05 é igual a 200. Tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Então agora você sabe como estimar o seu gasto calórico, tá? Por essas duas maneiras. Se você gostou, deixa o seu like, né? Se você não é inscrito, então se inscreva se você gostar do conteúdo e até a próxima.